E aí, pessoal, bora para mais uma aulinha? Hoje falarei sobre comparação entre números inteiros, valor absoluto, que é também conhecido como módulo, e também sobre número oposto, que também é conhecido como número simétrico. Para falar sobre esses assuntos, é preciso que você saiba o que são números inteiros. Repare a reta numérica. Os números inteiros vão do menos infinito, esses três pontinhos aqui, ó, representa que a reta numérica está andando para a esquerda infinitamente. Então, antes aqui, ó, do menos 5, temos o menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, até menos infinito. E a parte direita da reta numérica, que são os números positivos, estão caminhando para o mais infinito. Ó. Esses três pontinhos indica que depois do 5 tem infinitos números. Vem o 6, 7, 8, 9, 10 até o mais infinito. Não acaba. Resumidamente, os números inteiros são todos os numerozinhos que não têm vírgula, sendo eles positivos ou negativos. O número zero divide a reta numérica em duas partes. A parte à direita do zero representa os números positivos. Como que a gente identifica o número positivo? Quando ele não tem nenhum sinalzinho do lado esquerdo do algarismo, ou ele tem um sinalzinho de mais. Tá aqui, ó, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, e vai até mais infinito. Ó, esses três pontinhos representa que esta reta está seguindo para a direita infinitamente. Depois do 5, a gente tem o 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Então, vai até o mais infinito. A parte à esquerda do zero, teremos os números negativos. Como que você identifica o número negativo? E tem esse sinalzinho de menos do lado esquerdo do algarismo, é um tracinho. Isso aqui representa que o número é negativo. Então, antes do zero, teremos menos um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos infinito. Então, antes aqui, ó, do menos 5, a gente tem menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, até menos infinito. E como que eu sei se um número é maior do que o outro? Para saber se um número é maior do que o outro, é só observar a reta numérica e ver qual destes números está mais à direita nela. Pense que os números positivos que estão à direita do zero é a quantidade de dinheiro que você tem, e os números negativos que estão à esquerda do zero é a quantidade de dinheiro que você deve. Primeiro vamos pegar o caso dos números positivos. Imagine aqui, ó, qual número é maior? O número 1 ou o número 5? Você tem mais dinheiro tendo R$ 1 ou R$ 5? A resposta é R$ 5, porque ele está mais à direita na reta numérica. Outro exemplo, quanto que você vai ter mais dinheiro? Tendo R$ 2 ou R$ 4? Quando você tiver R$ 4, porque ele está mais à direita na reta numérica. Com os números positivos, quanto maior for o algarismo, o que é algarismo? É cada númerozinho desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto maior for o algarismo, maior será o número. Com os números negativos que estão à esquerda do zero, o processo é ao contrário. Repare aqui, ó. Eu tenho menos 1, depois menos 2, menos 3 e assim por diante. Os algarismos estão aumentando. No entanto, como eles estão andando para a esquerda na reta numérica, os números estão diminuindo. É como se você estivesse devendo mais à medida que você anda para a esquerda na reta numérica. Então você terá cada vez mais menos dinheiro. Com isso, conclui-se que, à medida que o algarismo aumenta dos números negativos, menor será o número, que é o contrário dos números positivos.
Nos números positivos, quanto maior for o algarismo, maior será o número, porque estou andando para a direita na reta numérica. Para os números negativos, quanto maior for o algarismo do númerozinho, menor vai ser o número, porque eu estou andando para a esquerda da reta numérica. Vamos para mais alguns exemplos. Qual númerozinho é maior? O número menos 3 ou o número menos 1? Você vai ter mais dinheiro devendo R$ 1 ou devendo R$ 3? Você vai ter mais dinheiro devendo apenas R$ 1, porque ele está mais à direita da reta numérica. Qual número é maior? O menos 4 ou o 0? A resposta é o 0. Você vai ter mais dinheiro devendo R$ 4 ou não devendo nada? Não devendo nada, correto? Outra forma, o 0 está mais à direita do que o menos 4 na reta numérica. Último exemplo. Qual número é maior? O número menos 5 ou o número 2? Você vai ter mais dinheiro devendo R$ 5 ou ganhando R$ 2? Ganhando R$ 2, certo? Também, o número 2 está mais à direita do que o número menos 5 na reta numérica, por isso que ele é maior. Após este resumo sobre números inteiros, conseguiremos resolver os exercícios. O primeiro será sobre comparação. Repare que aqui a gente tem dois sinaizinhos. O primeiro representa maior, está apontando para a direita. Na reta numérica, quanto mais à direita estiver o número, maior ele será. E o segundo está apontando para a esquerda. Quanto mais à esquerda estiver o número na reta numérica, menor ele será. Número 1. O 2 é maior ou menor do que o 5? Vamos ver aqui na reta numérica. Aqui temos o 2 e aqui temos o 5. Qual que está mais à direita? É o número 5. Quer dizer que o número 5 ele é maior do que o número 2. Então, o número 2 ele é menor do que o número 5. Número 2. Menos 2 é maior ou menor do que o menos 5? Aqui a gente tem o menos 5 e aqui temos o menos 2. Quem que está mais à direita? É o menos 2. Quer dizer que o menos 2 é maior do que o menos 5, porque ele está mais à direita. Então, aqui, menos 2 é maior do que o menos 5. Número 3. O 0 é maior ou menor do que o menos 3? Aqui está o menos 3 e aqui está o 0. Quem está mais à direita é o 0. Quer dizer que o 0 é maior do que o menos 3. Então, aqui, ó, 0 é maior do que menos 3. Número 4. O 2 é maior ou menor que menos 4? Aqui está o menos 4 e aqui está o 2. Qual está mais à direita na reta numérica? É o número 2. Isso quer dizer que o 2 é maior do que menos 4. Número 5. Menos 1 é maior ou menor do que 0? Aqui está o menos 1 e aqui está o 0. Qual que está mais à direita? É o 0. Isso quer dizer que o menos 1 é menor do que o 0, porque ele está mais à esquerda. Número 6. Menos 4 é maior ou menor do que menos 1? Aqui está o menos 4 e aqui o menos 1. O menos 1 está mais à direita. O menos 4 está mais à esquerda. Então, quer dizer que o menos 4 é menor do que o menos 1. O próximo assunto é sobre módulo, que também é conhecido como valor absoluto. Ele é representado por essas duas barrinhas aqui, ó. Você coloca as duas barrinhas e um número entre elas. Na questão número 1, eu quero saber qual que é o módulo de menos 5. Qual que é o tamanho do menos 5? Qual que é a distância de menos 5 até 0? Isso que quer dizer o módulo, o tamanho do número, a distância dele até o número 0. Por exemplo, aqui, na número
o módulo de menos 5. Qual que é a distância de menos 5 até o zero? Quantas unidades tem de menos 5 até o zero? Temos uma, duas, três, quatro, 5 unidades. Então, qual que é o módulo de menos 5? É o 5. O tamanho dele é de 5 unidades. Número 2. Módulo de 5. Qual que é a distância do número 5 até o número 0? Vamos ter uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, 5 unidades. Então, qual que é o módulo de 5? Qual que é a distância do 5 até o 0? São 5 unidades. Número 3. Qual que é o módulo de menos 3? A distância de menos 3 até 0. A gente vai ter uma, duas, três unidades. Então, o módulo de menos 3 é 3 unidades. Resumidamente, o módulo de um número sempre vai ser um número com sinal positivo. O módulo de qualquer número negativo vai ter como resultado o número positivo, e o módulo de qualquer número positivo vai continuar sendo um número positivo. O módulo de menos 4 é 4, o módulo de menos 10 é 10, sempre um resultado positivo. E quando a resposta é positiva, não é necessário você colocar aqui, ó, esse sinalzinho de mais, que já é subentendido que o número é positivo. Próximo tema, número oposto ou simétrico. Para saber qual que é o número oposto ou simétrico de um número, é só inverter o sinalzinho dele. Se o número é negativo, ele fica positivo. Se o número é positivo, ele fica negativo. Em outras palavras, pense aqui, ó, que o número zero é o ponto de chegada. Para que um número seja simétrico ou oposto a outro, ele tem que ter a mesma distância do número até o zero. Por exemplo, na questão aqui número 1, tenho menos 2. Eu quero saber qual que é o oposto ou simétrico do número 2, que está dentro do parênteses. Aqui está o número 2. Quantas unidades o número 2 tem de distância até chegar no zero? Ele tem uma, duas unidades. Então, qual que vai ser o simétrico ou oposto a ele? Vai ter que ter uma distância de 2 unidades também, até o zero. Então, qual que é o simétrico ou oposto do número 2? É o número menos 2. Repare que eu só alterei aqui, ó, o sinalzinho do número que está dentro dos parênteses. Isso aqui que são parênteses. O número 2 está dentro dele. Então, o oposto ou simétrico do 2 é o menos 2. Número 2. Eu quero saber aqui, ó, o simétrico do que está aqui dentro do parênteses, que é o menos 2. Então, vou pegar aqui o menos 2. Qual que é a distância do menos 2 até o zero? Temos uma, duas unidades. Então, o simétrico tem que ter 2 unidades até chegar no zero, que no caso será o 2. Então, o simétrico ou oposto de menos 2 é o mais 2. Só troquei o sinalzinho do número que está dentro do parênteses. Questão número 3. Quero saber o simétrico oposto de menos 4. Ó, eu vou inverter o sinalzinho do número que está dentro do parênteses. Vamos ver aqui, ó. Menos 4. Tá aqui. Qual que é a distância do menos 4 até o zero? Uma, duas, três, 4 unidades. Então, o simétrico oposto tem que ter 4 unidades até chegar no zero. 3, 4 unidades. Então, o oposto ou simétrico de menos 4 é o mais 4.
só inverte o sinalzinho. Isso que é número oposto ou simétrico. Você tem um sinalzinho de menos antes de um parênteses. E isso fará com que o número que estiver dentro dele terá o seu sinal trocado. Ó, o número 3 não tem nenhum sinalzinho com ele. Ele é um número positivo. Como eu tenho aqui ó, um menos antes do parênteses, ele vai ficar negativo. Se o número é negativo, fica positivo. Se o número é positivo, ele fica negativo. Então, menos 3 é igual a menos 3. Vou resumir tudo isso que eu falei. Comparação. Para saber se um número é maior do que o outro, ele tem que estar mais à direita na reta numérica. Módulo. O resultado de um módulo sempre será um número positivo. Número oposto ou simétrico. Você vai inverter o sinal do número. Se ele é positivo, ele ficará negativo. Se ele é negativo, ele ficará positivo. Qualquer dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero que tenha gostado dessa aula. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tchau, tchau.